tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. O Senado reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, se aclamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Pode só dizer também sou um dos tais. Alvíçaras. Podes tu também dizer sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Esse povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz. E agora revestido com poder ao mundo sai. Pode só dizer também sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus. Donde te corajoso dar-te avisos do céu. E Jesus maravilhoso proclamando aos outros pais. Poderás então dizer sou um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. 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 Podes tu também dizer sou um dos tais. Nunca se fez, nem nunca se fará, algo como a harpa cristã pentecostal, Assembleia de Deus. É preciso reconhecer isso, realmente é preciso reconhecer. Marcou para sempre a história da música sacra, da música religiosa, né? A harpa cristã, que é usada na Assembleia de Deus, é algo da maior qualidade, tanto em língua portuguesa, em lirismo, né? Em poesia, na métrica, na rima, excepcionalmente bem traduzida, muito bem arranjada, claro, levando em consideração a época, enfim, dispensa comentários, as letras realmente inspiradas pelo Espírito de Deus. Quem crê nisso há de reconhecer, não há sombra de dúvida. Mas vamos então para o nosso estudo do dia, o grande assalto da inteligência. Estamos entrando no capítulo 10 do primeiro tomo da história da Igreja de Cristo, de Henri Daniel Robes. Lembrando que são 9 tomos, 9 livros de mais de 500 páginas cada um. É muita história para contar e nós estamos na melhor coleção de livros de história da Igreja em língua portuguesa e também uma das melhores do mundo, né? Que é a do Daniel Robes. Felizmente traduzida para a língua portuguesa e vendida sob os direitos autorais da Quadrante Editora. Então nós estamos caminhando para o final desse primeiro tomo. Já vimos muitas coisas, já aprendemos muitas coisas. Para mim, o primeiro tomo é o melhor tomo dentro dos 9 à disposição da gente aí, ok? Vamos com o trabalho de formiguinha, parte por parte. Cada capítulo tem suas sessões. Hoje nós começaremos a ver o capítulo intitulado O Grande Assalto da Inteligência, mas vamos apenas nos deter aqui na sessão intitulada Lutas Teológicas e Dramas Temporais. No decorrer do século IV, depois de reconhecida nos seus direitos por Constantino, a Igreja triunfa.
mas, ao mesmo tempo, corre perigo de morte. Tal é o paradoxo que nos apresenta esta época estranha, cheia de contradições e incertezas, em que a história prepara uma das suas mutações mais decisivas. No preciso momento em que Constantino colocava a cruz sobre a cúpula do mundo, surgia uma crise que iria abalar terrivelmente o cristianismo, dividindo por algum tempo a igreja em duas, intranquilizando muitas consciências e originando tomadas de posição que seriam de extrema importância para o futuro. Por mais longe que remontemos na história do cristianismo, encontraremos sempre heresias e cismas. Quer se tratasse de interpretações errôneas dos dogmas e dos dados da revelação, quer de tendências morais aberrantes ou ainda de cisões provocadas por personalidades fortes, mas perdidas no seu orgulho, a verdade é que foram numerosos, muito numerosos, esses despedaçamentos, alguns dos quais deixaram cruéis cicatrizes no corpo da esposa de Cristo. Vimos já no século II Montano lançar os seus fanáticos em práticas em que a fé e a violência se misturavam numa exaltação apocalíptica. Assistimos, principalmente no Oriente, a uma proliferação delirante de teorias que, esvaziando os dogmas e a história do seu conteúdo, mas conservando o respectivo vocabulário, podiam ter sepultado o firme e são realismo evangélico debaixo de camadas de especulações estéreis. Tal foi o gnosticismo com as suas múltiplas variedades. Vimos Marcião extrair do gnosticismo e da velha teoria dualista iraniana uma doutrina à qual a sua poderosa personalidade imprimiu uma grande força de expansão e que foi como que um remoto esboço de protestantismo dualista. Todas essas tendências deixaram vestígios em uma ou outra zona do mundo cristão. E, no século III, a estas causas de mal-estar vieram juntar-se outras, devidas a particularismos regionais, à ação de homens quase grandes, como Tertuliano, e a exigências morais respeitáveis, mas excessivas, como aquelas que transviaram Novaciano. O cristianismo, que é essencialmente religião de homens livres e exige menos a submissão a ritos do que a adesão profunda da consciência, está, mais do que qualquer outra doutrina, exposto a sofrer a ação de forças centrífugas. Retoma eternamente o papel que havia sido o do seu mestre, ser um animal de contradição entre os homens. A época que se inaugura nos dias de Constantino e que se há de prolongar por mais de 100 anos, vai assistir ao germinar de uma abundante dezena de heresias acerca dos mais variados pontos do dogma. Algumas datavam já do século III, mas iam tomar agora um notável desenvolvimento. A sua enumeração já não desperta qualquer eco na memória cristã. À exceção dos especialistas, já não sabemos sequer os nomes dos pneumatômacos, que negavam a divindade do Espírito Santo, nem desses curiosos apolinaristas, que, partidários de uma divisão tripartida da natureza humana, sustentavam que Cristo era homem pelo corpo e pela alma sensível, mas Deus pelo Espírito e unicamente por ele. Nem tampouco os nomes de muitos outros. No entanto, em torno dessas questões de teologia, que hoje até temos dificuldade em enunciar com exatidão, travaram-se lutas em que os homens se lançaram
com uma impetuosidade e um heroísmo que chegaram ao ponto de fazê-los enfrentar a morte e que, de qualquer maneira, testemunham o ardor da fé nesses tempos. 3 dessas dissidências viriam a ter uma importância capital na história do cristianismo: o cisma herético de Donato, o arianismo e a insidiosa corrente maniqueísta. As crises heréticas do século IV vão ser infinitamente mais graves do que as dos tempos anteriores, e as suas características já não serão as de outrora. Há várias razões para isso. Tendo crescido extraordinariamente, a população cristã oferece, como é natural, um campo muito mais vasto aos promotores de desordens. Os dissidentes, sentindo-se mais fortes, reunir-se-ão em verdadeiras anti-igrejas. Aquilo que Montano, Marcião ou Tertuliano não haviam feito senão modestamente, assume agora proporções ameaçadoras. Entre a grande igreja católica, apostólica e romana e as igrejas heréticas, como a de Ario, vai travar-se uma verdadeira luta de morte. A este novo aspecto das lutas teológicas acrescenta-se outro que a evolução da história impõe. É no momento em que é reconhecida por Constantino, no momento em que estabelece com o poder laços ao mesmo tempo sutis e poderosos, que a Igreja terá de vencer a maior dificuldade da sua história até então. Trata-se de um conflito tão extraordinário que houve quem falasse de milagre. O historiador protestante alemão Adolf von Harnack, na sua obra Prés de l'Histoire des Dogmes, tradução francesa de 1893, vai exatamente tratar desse assunto nesses termos. A Igreja está muito mal preparada contra os que se revoltam contra a sua disciplina, exatamente porque o cristianismo é uma religião de homens livres. As suas armas tão espirituais como a excomunhão e certamente tão terríveis para os cristãos fiéis. Mas que acontece quando os não conformistas recusam a própria autoridade espiritual em nome da qual essas penas são impostas. Que irá acontecer se o excomungado fundar uma igreja contra a igreja? Nada disso estava escrito como um manual, uma espécie de manual de probabilidades ou possibilidades. Nada disso estava previsto. Não havia resposta para essas perguntas. As exigências mais imediatas de todas as sociedades humanas vão, portanto, impor-se a essa sociedade igualmente humana que é a Igreja Divina. O cardeal de Retz viria a exprimi-lo com termos concisos e lapidares. Abro aspas. As leis desarmadas caem no desprezo. Fecho aspas. Assim, em virtude de uma lógica imperiosa, os chefes da igreja veem-se confrangidos a recorrer ao braço secular. Nada é mais significativo do que o incidente que se produziu por volta de 270 com o bispo de Antioquia, Paulo de Samósata, prelado de costumes superiores e de doutrinas perigosas, que um concílio excomungara e cujo desterro a igreja conseguiu queixando-se dele ao imperador pagão Aureliano. Quando Constantino tiver abraçado a causa cristã, será extremamente tentador recorrer ao seu poder para esmagar, pela força, as cisões que ameaçarem a igreja. Aliás, não haverá sequer necessidade de apelar para ele, porque o imperador, perseguido pela ideia da unidade, não poderá tolerar que a igreja fique dividida contra si própria e estará sempre inclinado a restabelecer, por meio de grandes medidas sumárias, uma unidade pelo menos formal. Acontece apenas que, com isso, surgirá um novo perigo, cuja extrema gravidade os reinados posteriores hão de mostrar. Por maior que seja a boa vontade do imperador,
poderá haver confiança na sua solidez doutrinal? Que acontecerá se ele se enganar e optar pela heresia? Um déspota que se julgue teólogo é um protetor deveras temível. Um déspota que se julga teólogo, ele está falando de Constantino, é um protetor deveras temível. E aí no próximo vídeo veremos a continuidade, quando trataremos do cisma herético de Donato. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.